Uma boa tarde a você, querido, boa tarde a você, homem do campo, boa tarde a você que me assiste, boa tarde a você que, assim como eu, é um apaixonado pelo fruto que a terra dá. Eu me chamo João Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje, pessoal, eu trouxe uma coisinha para vocês aqui, ó. Trouxe um toco de pau queimado. Para quê, galera? Para a gente conversar um pouquinho sobre o uso do carvão na recuperação de solo. Vamos ver nesse vídeo se é mito ou se é verdade e o porquê desse uso ou não, tá bom? Mas se você não quer perder nada, te convido a se inscrever no nosso canal, te convido também a colocar o sininho das notificações e também deixar o seu joinha para que esse vídeo se espalhe para todos os seus amigos aí e essa informação corra para muitas e muitas mais pessoas e nosso canal possa crescer, tá? Então, se não quer perder nada, faz a pipoquinha aí, ó, coloca a enxada de lado aí e segue com a gente no vídeo. Então, meninos, vem cá comigo, ó. Vamos falar da diferença da lenha, tá bom? Do tronco, da tora, para o carvão, para a cinza. Primeiro lugar, o que é que a lenha, o que é que a madeira... Eu tô falando de palha não, tá, galera? Vídeo aí sobre cobertura de palha, já fizemos um monte aí. Vou deixar no card aí para vocês, tá? Mas eu tô falando de colocar lenha, troncos lenhosos no chão, para recuperação de solo. O que é que esses troncos lenhosos vão fazer? Esses troncos lenhosos, eles vão dar trabalho para a natureza. A natureza vai gastar uma grande quantidade de energia para digerir o tronco lenhoso e transformar ele em palha e depois transformar ele em adubo. Então os micro-organismos, as bactérias, as minhoquinhas, os embuás, os bichinhos, a nossa famosa microfauna vai ter um grande trabalho para digerir isso aí. Nesse trabalho que a natureza tem para digerir esse tronco lenhoso, a natureza vai capturar uma grande quantidade de gás carbônico e nitrogênio que existe na atmosfera e vai jogar para dentro do solo. Então, o uso da lenha, o uso do tronco lenhoso na recuperação do solo basicamente tem a função de capturar gás carbônico e nitrogênio para o solo. Sabemos muito bem que o gás carbônico é usado pelas plantas para fazer o processo de fotossíntese, onde a planta produz o seu próprio alimento e o seu próprio oxigênio, tudo bem? Então a planta é um ser autótrofo, ou seja, a planta produz seu próprio alimento e seu próprio oxigênio através de um processo chamado fotossíntese. Para isso ela precisa de gás carbônico, água e luz do sol. Esses três elementos aí para ela produzir a fotossíntese. Então a lenha no pé da minha planta, no chão, no solo, próximo às plantas, vai ajudar como esponja a capturar gás carbônico e nitrogênio da natureza para que isso aconteça. E o nitrogênio, professor, serve para quê? Esse nitrogênio ele vai servir para o crescimento das plantas. A planta transforma isso aí em aminoácidos. E esses aminoácidos são os tijolinhos que vão compor as proteínas que servem para crescimento das plantas. Como se fosse a massa muscular do cara que faz a musculação lá. Pessoal que é fitness aí vai ficar atento, né? Então, para a gente fazer musculação e ficar musculoso, o nosso corpo consome aminoácidos para produzir proteína para aumentar a massa muscular. O nitrogênio tem uma função bem parecida com isso nas plantas. Dito isso, vamos passar agora para o carvão. Qual é a função do carvão na minha recuperação do solo? O carvão, pessoal, ele basicamente é uma das manifestações do carbono. O carbono é o elemento mais abundante que existe na natureza e o elemento que tem maior quantidade de afinidades com outros elementos na natureza. Então esse é o carbono. Ele tem maior quantidade de afinidade com demais elementos da natureza. Sendo assim, o carvão é chamado de filtro universal. Então, o carvão basicamente tem a função de filtrar micro-organismos e bactérias que seriam nocivos para as minhas plantas. Então, a gente usa carvão na recuperação de solo? Sim, usa sim. Mas basicamente ele vai ser usado como filtro para
a filtragem de bactérias, micro-organismos e fungos nocivos para as plantas. Qual o cuidado que eu devo ter com o carvão, meninos? O carvão não sabe a diferença entre bactérias nocivas e bactérias benéficas para as plantas. Então, muitas vezes, quando você usa o carvão, ele vai filtrar nutrientes que seriam mandados para a sua planta e vai ficar no carvão esses nutrientes. Então, cuidado com o exagero no uso do carvão, tá bom? A gente vai fazer uma aulinha sobre substrato aí depois. Você vai ver que tem uma porcentagem bem pequenininha do uso de carvão em plantas de vaso. No plantio extensivo a gente não tem tanto esse problema, porque o solo é grande, tem um espaço grande de solo aí, mas nos plantios de vaso, muito cuidado com o uso exagerado do carvão, porque ele pode não só absorver nutrientes nocivos para as minhas plantas, mas também pode absorver nutrientes que são necessários para as minhas plantas e enfraquecer a minha planta, tá bom? É o único cuidado que eu tenho que ter. No mais, ele é realmente um filtro excelente aí para a minha plantação. E agora, pessoal, se eu queimar esse carvão aqui, eu vou obter um terceiro resultado, que são as cinzas. A cinza pode ser usada também na recuperação de solo? Sim, como nós já fizemos um vídeo anterior aí, que eu vou também deixar no card para vocês. As cinzas são usadas por muitos agricultores, muitos especialistas na área. Eu não uso aqui, tá bom? Mas não quer dizer que tá errado o processo, mas aqui eu não uso cinzas. Mas ela é usada sim. Como? A cinza é extremamente álcali. O que quer dizer isso, pessoal? O potencial de hidrogenação da cinza é muito baixo. A cinza ela combate a acidez do meu solo. Então, quando eu uso cinzas no meu solo, eu vou conseguir combater uma boa parte da acidez do solo e vou deixar o solo muito mais propício para o crescimento das plantas. Como nós falamos para vocês, a maioria das plantas aí, principalmente as plantas mais sensíveis, plantas de floresta mais formadas aí, elas gostam de solos ligeiramente álcalis, tá bom? Existem plantas que são adaptadas a solos ácidos, como já falamos em outros vídeos, mas a maioria dessas plantas, principalmente plantas de floresta mais formada, são adaptadas a solos ligeiramente álcalis. E a cinza também, ela tem essa função de tirar a acidez do solo e tornar o solo ligeiramente álcali. Essa é a função da cinza. Cuidados que eu tenho que ter com a cinza. Se meu solo for muito ácido e eu colocar cinza num solo que é muito ácido, mistura de ácido com álcali, eu tenho a produção de sal. Então, ao invés de eu ter uma recuperação de solo, uma melhora de solo, eu vou apenas mudar o defeito do solo, que antes era ácido e agora ele se torna salgado. E vão por mim, um solo salgado é muito mais difícil de recuperar do que um solo ácido. Exemplo aqui é o solo de beira de praia, que eu estou tendo uma dor de cabeça terrível para recuperar. Então o solo ácido ele é mais fácil de recuperar porque existe uma diversidade muito maior de plantas adaptadas a solo ácido do que diversidade de plantas adaptadas a solo salgado ou a água salobra, como nós já falamos em outros vídeos. Ok, gente? Então são essas aí os benefícios e os cuidados que eu devo ter com a lenha, com o carvão e com o uso de cinzas na recuperação do meu solo. Se você gostou, deixa nos comentários aí qualquer dúvida, tá bom? Que nós teremos a inteira disposição e o maior prazer em responder todos os comentários. Deus abençoe a tua vida e um grande abraço.